eu gosto do lugar aqui, né? O clima é outro, né? Então por isso que eu gosto daqui. Aqui eu tenho mais saúde. Aqui é outros 500 pra gente viver aqui, eu acho que é, né? O Guartelá é um exemplo maravilhoso daquilo que a gente procura explicar para os alunos da gente em termos de quais são as forças que constroem o que a gente conhece de relevo, de distribuição de continentes, tudo isso, né? São duas forças, né? Uma é a força interna, a força que a gente chama de tectônica, que é a força que gera cadeias de montanhas, que gera vulcões e tudo isso. E outra é a força externa, né, que é a força da erosão, é a força das águas, é a força do vento, que é uma força movida pela energia solar. Mas ô, vida boa, nossa. Não era sofrido assim, a gente tinha saúde, não faltava comida, se faltasse já vinha buscar farinha de mandioca, farinha de milho, porque daí mamãe torrava muita farinha de milho, então nós levava aquele saco de farinha de milho assim para comer virado, comer sopa. E vivia a vida muito quando eu era pequena, vivia a vida muito. E o Canyon ele é fantástico porque ele mostra, primeiro, a força interna, que foi a força que fez com que a crosta, a litosfera, se elevassem, isso há muito tempo atrás, né, na época da ruptura dos continentes, né, isso 133 milhões de anos atrás, né, ela elevou as rochas da região e expôs as rochas que hoje são as rochas que a gente encontra no Canyon, que são as rochas, principalmente os arenítios lá da formação Furnas e também as rochas mais antigas que estão embaixo do arenito. Essas mesmas forças internas, elas quebraram a litosfera, né, em muitas grandes falhas, fraturas, né? Essas fraturas elas permitiram a subida do magma, mas ali na área do Canyon eles são os dutos, os diques, né, de diabásio, a rocha se chama diabásio, e o rio Iapó, né, o rio que escavou o Canyon, ele aproveitou essas rochas, que elas são relativamente mais fáceis de erodir, para achar o traçado dele. Aqui é um lugar muito bom de saúde, tanto aqui como lá na beira do Iapó. Lá na beira do Iapó é um lugar de saúde. Você toma aquelas águas boas, assim. O povo antigo não tinha de tudo em casa, crioulo. Tudo crioulo, né? Plantavam até arroz, colhiam muito feijão, milho, criavam bastante porco, né? Criavam gado, carneiro bastante. E um não estrovava o outro. Esse ambiente, né, faz ter uma variação muito grande em relação à composição florística, à composição de espécies. Então, agregada a essa matriz, né, campestre, a gente tem manchas de cerrado e também onde o solo é mais profundo, daí nós temos as florestas paraucárias, chamada floresta ambrófila mista. É uma área extremamente, né, diversa. Ela já está no norte da região denominada Campos Gerais, então ela já pega um outro tipo climático. O Guartelá
é um bairro do município de Tibagi. Era denominada, né, antes Guartelá de Cima e Guartelá de Baixo. Então os guartelianos moravam aqui, né, viviam de maneira simples, modesta, alguns faziam roça na beira do rio Iapó, plantavam para subsistência, né? Então a mãe tinha horta, os frangos era frango caipira, né? A mãe criava frango, criava com milho, o pai matava porco, até vaca, novilha. Bom, a dieta do lobo é onívora, né? Um onívora oportunista, assim, ou seja, ele come tudo que aparecer. O lobo-guará é muito importante na nossa região dos Campos Gerais, tanto para a conservação do ambiente, porque ele atua também como um dispersor de sementes. Então, tudo que ele come, ele defeca e dali pode brotar uma nova planta, né? Ou seja, ele pode estar fazendo a dispersão de semente das plantas nativas. Eu nasci no Guartelá, sim, né? Que naquele tempo ainda era através de partira. Ser guarteliano, eu acho que eu tenho orgulho de ser guarteliano, né? Era um povo bem isolado, né? Do resto A cidade mais próxima é Tibagi. Tibagi era muito pequeno na época. O tempo inteiro o rio vem aos poucos aprofundando o vale dele para poder correr num sentido que nos parece ilógico. Ele vai para o interior em vez de vir para o litoral. Como é possível, né, um rio atravessar uma barreira de centenas de metros, escavar um vale profundo para ir para o interior do estado? Mas é porque isso ele foi fazendo muito aos poucos, né? Quando o rio definiu o curso dele para o interior, não existia aquela barreira ainda. À medida que a barreira começou a aparecer, ele foi sendo obrigado a escavá-la pouco a pouco para continuar com o rumo dele para o interior. Então ela está numa região que nós chamamos de confluência entre o clima temperado e subtropical. Além disso, a vegetação campestre ela é considerada um relicto, algo que sobrou lá de eras remotas, lá do Pleistoceno. Então forma a vegetação mais antiga do estado do Paraná. Era sofrido, mas engraçado, eu tenho saudade até hoje daquela vida. Eu gostava daquela vida. Plantava um feijão, plantava um milho, plantava um amendoim, dava de tudo. Sabe que nós era uma família grande e nós não passava falta de nada, nós tinha de tudo. Só que era simples as coisas. Comiam a quirera, um torresmo, um feijão. Não era comida frango, que nem caipira. Agora. Comida boa, bem temperadinha, verdura. Em um levantamento realizado, que foram encontradas mais de 600 espécies. Obviamente que se a gente continuasse, aumentaria mais essa lista. E dentro dessa listagem, 27 espécies estão dentro da lista vermelha de plantas ameaçadas para o estado do Paraná. Então é uma área extremamente importante, então ela tem todo essa questão apelativa para a sua preservação. E que também a gente então tem ali o final da vegetação campestre do sul do Brasil e a gente tem o limite sul da ocorrência do bioma cerrado. Então tá tudo ocorrendo e é justamente ali que a gente consegue, como a região ainda tem uma certa preservação, é ali que nós encontramos então toda essa amostra. Então a gente está numa área de alta relevância ecológica por todos esses fatores.
Só pegar na mão nem e se beijar? olhar assim de longe, só se pegar pra dançar. Não beijava na boca? Não, nem no rosto. Ninguém se amontoava assim como hoje, que um quer entrar dentro do outro. Mas quando a gente se ocupa de entender um pouco as coisas, procurar saber como é que chegou aquilo que a gente está vendo, né? A gente não precisa ser o sexto maior do mundo, sabe? Ele é único, por isso já é... Ele é único, então ele é o primeiro do mundo das coisas que ele tem, né? Não precisa competir com ninguém, né? Para entrar numa escala hierárquica, num ranking com ninguém, né? No quesito de pintura rupestre, de sítio arqueológico com arte rupestre. Uma delas é a tradição Planalto, que era basicamente representada por figuras de animais, o que eles viam na caça, no seu cotidiano. Às vezes algum vegetal também era representado nas pinturas, né? E temos a tradição geométrica também, que é basicamente representada por pontos, linhas, traços, pontilhados, como o próprio nome já diz, né? Então essas duas tradições estão correlacionadas aqui com o Guartelá, né? Mas não podemos deixar de entender também que não só está atrelado à arte rupestre esses sítios, está atrelado também com o modo de ocupação indígena, né? A passagem dos indígenas na época aqui, como eles viviam, assim como o povo guarteliano vive hoje, em harmonia com a natureza. 7.000 anos atrás, eles já viviam em perfeita harmonia com a natureza, tirando proveito da terra, vivia caçando, colhendo, né? Pernoitando em alguns abrigos. Então isso é magnífico, a cultura, a raiz guarteliana, né? Que vem desde do indígena, passando, né, para o próprio povo guarteliano que aqui viveu também, né? E chegava o mês de agosto, todo mundo queimava campo. E daí o gado saía do mato, assim, o gado engordava nos verdes, assim. Hoje você não pode queimar mas nem um punhadinho de campo. E o campo se acaba se você não queimar. Você pode acreditar. Porque eu conheço a natureza, eu não conheço no papel, mas a natureza eu conheço. O campo, se você não queimar, vira em carrasca e o campo não se acaba. Os campos, né, a vegetação, essa fisionomia campestre, né, e também de cerrado, elas têm uma dinâmica natural com essa relação com o fogo, né? Não com esse fogo que se põe todo ano, né, que aí fica até criminal, mas com fogo esporádico. Então tem algumas plantas, inclusive, que elas só vão florescer pós-fogo. Então destrói toda a parte aérea, mas como as gemas estão ali protegidas no solo, elas logo brotam e aí ficam, né, já entram na fase reprodutiva e daí fica esses campos lembrando jardins, né, de tão florido, né, que acaba ocasionando a ação do fogo. Se proibiu a roçada da forma que se fazia, se proibiu a queimada de campos, né? Então a queimada de campos ela tinha uma função até de equilíbrio do ecossistema. Pode parecer um tanto contraditório, mas ela, com a queimada do campo, ele se revigora, vem com mais força ainda o verde e impede que algumas espécies, inclusive, sejam extintas. Hoje eu caminho pelo pouco que resta de campo nativo aqui, muitas espécies eu já não vejo mais, porque simplesmente elas se extinguiram porque elas não é possível mais fazer aquela queimada de manejo que era feito. A roça no mato você tem que roçar um ano aqui, no outro ano você roça para lá. E daí, com 3, 4 anos, aquela capoeira está formada de novo. Recupera tudo. Olha, se você pôr a lavoura no mato, o milho verde cheira de longe. Comia um feijão puro, né? Porque não usavam veneno.
Eles queimavam a roça e carpinho na enxada, sem veneno. Porque no mato não carece adubo. Você roçou, queimou, pode plantar sim, sem adubo. A gente sabe que viveram aqui os nossos antepassados há mais de 100 anos dessa forma e eles tinham a sapiência de usar a natureza, mas esperar que ela se regenerasse, né? É bem marcante mesmo essa questão assim dessa relação dos guartelianos com a terra, com a paisagem, né? Então eu sempre digo, se lá ainda é uma área preservada, né? Obviamente é graças ao povo ali mesmo, né? Que a gente percebe que tem um amor pela terra. É fantástico assim, a maneira desse olhar de respeitar o local, a terra onde vive, conseguir trazer o seu sustento, né? Então é genial. O nome do Iguartelá, porque se procura em qualquer dicionário, não vai achar, né? E assim, até pela formação da palavra, dá a impressão que é coisa indígena, né? Mas a versão mais forte, que teria um fundamento, sim, é de que os índios caingangues sempre estavam em conflitos com os portugueses, com os brancos que povoavam a região, né? E aqui em Tibagi tinha um lugar chamado, depois ganhou o nome de Benfica, né? Tinha um mato capão do Benfica e tal. E então tinha dois compadres, um dono da região ali onde está a Fazenda do Sol e o outro aqui no Iguartelá, mas que não tinha esse nome ainda, né? E sempre com esses ataques dos índios caingangues, né? Que tentavam retomar o espaço que estavam perdendo. Um dia o morador lá do Benfica, sabendo que estava próximo mais um ataque, mandou um empregado levar o recado pro compadre da região aqui de cima onde está o Iguartelá. Essa carta, digamos assim, tinha esse alerta, né? Então o compadre lá de baixo mandou o recado no finalzinho dizendo: guarda-te lá que eu aqui bem fico. Esse recado que ficou, cresceu a história dessa precaução ali do morador, né? Daí depois o bairro do Benfica, nem chegou a ser bairro, né? O Iguartelá cresceu, né? Ali acabou sendo totalmente despovoado, né? Eu já, quando eu ia falar em Benfica, só sabia que tinha um mato ali, mano. Não sabia de morador, nada. Então a história mais a credibilidade é essa, né? Guarda-te lá que eu aqui bem fico.